Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que, sério, é a espinha dorsal de qualquer empresa hoje em dia, o backup corporativo. A gente está falando da estratégia essencial para proteger o que talvez seja o ativo mais valioso de uma organização, os seus dados. Para começar, olha só esse número: 90%. É, é um número que assusta, né? E ele traz um aviso bem sério para o mundo dos negócios. E o que significa esse número? Bom, uma pesquisa recente mostrou que 9 em cada 10 empresas aqui no Brasil simplesmente não protegem os seus dados do jeito certo. É isso mesmo. A grande maioria está na prática de portas abertas para um desastre, com uma vulnerabilidade gigante que pode literalmente parar a operação inteira. Então, ao longo da nossa conversa, a gente vai passar por alguns pontos-chave. Primeiro, o risco iminente dos dados. Depois, vamos entender direitinho o que é o backup corporativo, quais os tipos e modelos que existem, como fazer um backup que seja realmente seguro e, para fechar, a importância de tudo isso para o negócio. Vamos começar então pelo primeiro ponto, o risco. Antigamente, a gente pensava que proteger dados era coisa do pessoal de TI, né? Pois é, esse tempo já foi. Hoje, segurança da informação é prioridade estratégica. É questão de sobrevivência mesmo. E quando a gente fala em risco, não é só de ataque de ransomware que estamos falando, não. Olha só essa lista. O perigo pode vir de uma falha humana, alguém que apaga o que não devia, sabe? Pode ser uma falha de hardware, um servidor que para de funcionar, ou até mesmo a complexidade dos ambientes de TI de hoje, que são cada vez mais híbridos. Qualquer um desses pontos pode levar à perda de dados. Beleza, então diante de tanto risco, qual é a saída? Bom, aí a gente entra no nosso segundo tópico. A resposta é o backup corporativo. Ele é basicamente a grande linha de defesa, a garantia de que o negócio não vai parar, não importa o que aconteça. Mas calma lá. Fazer backup não é só copiar e colar os arquivos numa pasta, viu? É muito mais que isso. A gente está falando de um processo estruturado, organizado, de fazer uma cópia segura de tudo que é importante. E o objetivo principal é um só: garantir que, se der algum problema, a recuperação seja super rápida e a empresa volte a funcionar o quanto antes. Olha só essa cotação que resume perfeitamente a ideia. O backup corporativo é um pilar da continuidade. Pensa bem, ele não protege só os dados, ele protege o dinheiro, a operação e, talvez o mais importante, a reputação da empresa. Já pensou o estrago que seria ficar dias sem poder operar, ou pior, perder os dados dos clientes? E tem mais, né? Não é só uma questão de se proteger de desastres. Hoje em dia, tem a lei. Com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ter uma estratégia de backup forte deixou de ser uma opção, virou uma obrigação. É a prova de que a empresa é responsável e isso ajuda a evitar umas multas bem pesadas. Ok, até aqui a gente entendeu o porquê de fazer backup. Agora, vamos mergulhar no como. Como é que se faz isso na prática? Vamos ver os tipos e modelos mais comuns. Essa tabela aqui é ótima para a gente entender uma coisa. Não existe solução perfeita, existe uma troca. De um lado, o backup full. Ele copia absolutamente tudo. Demora mais, gasta mais espaço, mas na hora de restaurar, é super rápido. No outro extremo tem o incremental. Ele é rapidinho para copiar e economiza muito espaço, só que a restauração é bem mais lenta. E ali no meio tem o diferencial, que é um equilíbrio. A escolha certa vai depender da necessidade de cada empresa. Beleza, mas onde a gente guarda essas cópias? Existem basicamente 3 modelos. O local, que é dentro da própria empresa, a nuvem, que dispensa apresentações, e o híbrido, que é uma mistura dos dois. E como o gráfico mostra, hoje em dia, as soluções que usam a nuvem, incluindo a híbrida, são as mais populares. E faz sentido, né? O modelo híbrido, em especial, pega o melhor dos dois mundos, a segurança do local com a flexibilidade da nuvem. Agora, uma confusão bem comum que precisa ficar clara: backup e arquivamento não são a mesma coisa, tá? Pensa assim. O backup é o seu plano B para uma emergência. O objetivo é recuperação rápida para a empresa voltar a operar. Já o arquivamento é para guardar dados por muito, muito tempo, tipo um arquivo morto digital, para fins legais ou históricos. Uma coisa não substitui a outra. Muito bem, agora que a gente já sabe os tipos e modelos, vamos para a parte prática. Porque não adianta só fazer o backup, ele precisa ser seguro de verdade. E para isso, existem algumas práticas que são fundamentais. Olha só esses 5 passos. Primeiro, ter políticas claras, ou seja, definir o que guardar e por quanto tempo. Segundo, usar criptografia para ninguém bisbilhotar seus dados. E também o versionamento, que permite voltar no tempo para uma versão anterior de um arquivo. Terceiro,
o air gap. Esse nome chique significa simplesmente manter uma cópia do backup totalmente isolada, desconectada da rede. É como ter um cofre offline, sabe? Se um ransomware atacar a rede, ele não chega nessa cópia. É uma proteção extra poderosíssima. Quarto passo, que para mim é um dos mais importantes: testar, sempre. E por último, automatizar os processos. Isso reduz muito a chance de erro humano. E esse ponto sobre os testes é fundamental. Pensa comigo, um backup que nunca foi testado para ver se funciona, na verdade, não é um backup, é só uma esperança. É ter fé que na hora do aperto tudo vai dar certo. Fazer os testes de restauração é o que transforma essa experiência em certeza. Sem isso, a empresa vive com uma perigosa e falsa sensação de segurança. Bom, e com isso a gente chega na nossa última parte. Depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é, no final das contas, qual o impacto real disso tudo para o negócio? Porque todo esse trabalho vale a pena? Os benefícios são gigantes, esse gráfico resume bem. Primeiro, continuidade do negócio. Se algo der errado, a empresa não para. Segundo, segurança. Os dados, que são os ativos mais valiosos, ficam protegidos. E terceiro, compliance, ou seja, estar em dia com as leis, como a LGPD. Resumindo, uma boa estratégia de backup é, na verdade, uma boa estratégia de negócio. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Pensem aí na organização onde trabalham. Uma perda total de dados seria só um problema ou seria o fim do negócio? Porque hoje, a linha que separa um susto de uma catástrofe completa é muitas vezes a qualidade da última cópia de segurança. A resposta para essa pergunta mostra exatamente qual deveria ser a prioridade do backup corporativo.